Convidamos para que você possa meditar conosco na Palavra de Deus e queremos ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, onde nos diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Prezado amigo e irmão que me assiste, ao ler esta palavra nesta tarde, começamos a meditar a razão do apóstolo Paulo nos escrever isto. Porque ele diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Será que alguém poderia pensar que há motivo para se envergonhar do Evangelho de Cristo? Evangelho que hoje está tão popular, o mundo evangélico que tem crescido, que tem admitido estrelas, craques do futebol, pessoas importantes, políticos de renome. Teria alguém possibilidade de pensar em se envergonhar do Evangelho? Mas aqui o apóstolo está falando do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo não é aquilo que estamos acostumados a ver na mídia. O Evangelho de Cristo é muito mais. O Evangelho de Cristo é algo que exige da pessoa uma renúncia de vida, exige da pessoa abraçar a cruz de Cristo. E a pessoa que renuncia a si mesmo, renuncia a sua própria vida e aceita ir até o Calvário, subir até o Gólgota, encontrar ali com o Senhor e deixar o seu fardo de pecado, de dor, de tribulação, de angústia e tomar a cruz do Senhor. Não a cruz madeira, não a cruz daquelas pessoas que fazem penitência, que arrastam por quilômetros e que vão pagar promessas num lugar ou no outro. Não! A cruz morte, a cruz transformação, a cruz compromisso de obediência, compromisso de caminhar, seguindo as pisadas do Senhor Jesus Cristo, andando segundo os preceitos do bendito Evangelho do Senhor. Aí é um pouco mais difícil, porque as pessoas gostam de pagar. Se falasse para a pessoa: olha, você precisa pagar um dinheiro para que alguém possa interceder por você depois que você morre, ficaria fácil. Se falasse: olha, você tem que fazer boas obras, doar algum bem para as pessoas, também ficaria fácil. E muitas pessoas têm dito isto por aí, e muitas pessoas estão enganadas a respeito do Evangelho do Senhor. Paulo, o apóstolo que nos escreveu esta carta, diz a palavra no livro de Atos que ele caminhava perseguindo a igreja do Senhor, ia com uma comitiva de soldados e prendia mulheres, crianças, arrastavam pelas casas e pelas ruas, cuidando, diz a Bíblia, fazer um grande serviço a Deus. Mas quando o Senhor lhe apareceu e ele foi lançado por terra, ele mudou o seu conceito. Ele viu que a sua tradição, a sua religião, a sua religiosidade, ele viu que os seus preceitos, os seus dogmas, ele viu que tudo quanto ele havia feito não produzia nenhuma mudança de vida. E agora ele, encontrando com a luz gloriosa de Cristo Jesus nosso Senhor, ele fez a indagação para o Senhor, dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Este é o poder do Evangelho. A pessoa, quando encontra de verdade com o Evangelho do Senhor, ela está pronta a fazer uma pergunta: Mestre, Senhor,
o que eu preciso fazer para ser salvo. Foi o que aconteceu na cidade de Filipos, quando o Senhor manifestou o poder, aonde estava no cárcere o apóstolo Paulo e Silas, o nosso irmão, e ali à noite cantavam e louvavam o Senhor, apesar de estarem presos por causa do Evangelho. O Senhor fez tremer aquele lugar, e o carcereiro, preocupado porque as portas se abriram, pensou até em se matar. Mas o apóstolo Paulo disse: não faças tal, todos estamos aqui. E ele, então temeroso, passou a ouvir o apóstolo, que lhe explicava a respeito do Evangelho do Senhor, como Deus se fez homem, como ele tomou a cruz, como ele se ofereceu a si mesmo para resgate da humanidade, para tirar a condenação que pesa sobre aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo e no seu Evangelho. E o carcereiro então indagou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E o apóstolo logo respondeu dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, irmão amado, veja, querido telespectador, o que é o plano de Deus. O plano de Deus não é tudo só o que o mundo tem falado a respeito de Cristo. O plano de Deus é salvar a alma, é tirar a alma do homem da condenação, é tirar do vício, é tirar da idolatria, é tirar dos conceitos religiosos tradicionais ou conceitos modernos, avançados, que têm facilitado o caminho, é tirar as pessoas de todo esse meio religioso para ter uma vida abnegada, para ter uma vida de renúncia, para ter uma vida transformada, para ter uma vida comprometida com a obediência da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem isso, nem eu, nem você, nem qualquer outra pessoa poderá entrar na glória do Senhor. Mas este evangelho que nós falamos, este evangelho de renúncia, este evangelho de compromisso, este evangelho que exige mudança de vida, é o evangelho que traz para as pessoas vergonha. Eu estar orando tanto, eu estar tanto indo à igreja, eu mudar a minha maneira de viver, mudar a minha maneira de tratar, eu mudar os meus conceitos, isso é loucura. É o que o mundo lá fora diz. Mas o que pensa você a respeito do Evangelho do Senhor? O que é o Evangelho do Senhor para você? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 18, ele ainda nos escreve dizendo assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Por isso Paulo diz aqui no texto em que lemos no princípio: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que crê não é aquele que racionaliza o Evangelho, não é aquele que torce as Escrituras, não é aquele que encurta a palavra, não é aquele que acomoda o pecado, não é aquele que mistura o Evangelho com intercessões, ladainhas, com idolatria e com tantas coisas para perverter a fé. Não, o Evangelho de Cristo é aquele que exige uma fé genuína, verdadeira, em Cristo Jesus nosso Senhor, não só como Salvador, mas como Deus verdadeiro que Ele é, e exige que nós o adoremos em espírito e em verdade. Note, meu amado, que é o poder de Deus para a salvação. Quantas pessoas estão falando: eu gosto do Evangelho, porque o Evangelho dá salvação, e eu já estou salvo porque eu gosto do Evangelho. Mas aqui, este Evangelho que traz vergonha para o mundo, porque o mundo sabe como diz dos que são servos de Deus? São loucos. Isso é fanática. Pessoa fanática, é a loucura o que esse povo faz. Mas a Bíblia diz que para os que perecem, é loucura. Para aqueles que estão perecendo, morrendo longe de Deus, morrendo sem salvação, esperando que depois da sua morte alguém vá dar jeito para a sua salvação, ou então confiado nas suas boas obras, estas pessoas estão, diz a palavra do Senhor, estão dizendo que o Evangelho é loucura, porque para eles que perecem o Evangelho é loucura.
Quantas pessoas diz você crer na palavra desta maneira, crer no evangelho desta forma, crer neste evangelho que você prega, isso é loucura. Para o mundo e para os que perecem, de fato é loucura, diz a palavra, mas para aqueles que creem, para a preservação da alma, é poder de Deus. E este poder de Deus é que nós anunciamos nesta tarde. O poder de Deus que transforma a sua vida. O poder de Deus que liberta a sua vida. O poder de Deus que cura a sua enfermidade. O poder de Deus que lhe dá paz. O poder de Deus que lhe dá alegria. O poder de Deus que lhe dá vida nova. O poder de Deus que lhe dá sentido na vida, que lhe dá norte. O poder de Deus que lhe dá rumo. O poder de Deus que lhe dá alegria. O poder de Deus que lhe dá consolação no Espírito. O poder de Deus que garante para você a ressurreição e a vida eterna. O poder de Deus que o coloca na glória celestial. O poder de Deus que o faz transpor os umbrais da eternidade, entrando na glória do Senhor, passando pela porta que é Cristo, para estar eternamente na glória do Senhor, no descanso eterno, glorificando e louvando e bendizendo o nome do Senhor e desfrutando de tudo quanto Deus tem preparado para aqueles que amam a sua palavra. Esse poder é que nós anunciamos nesta tarde. Se você está enfermo, o evangelho é o poder que cura. Se você está com um problema, o evangelho é o poder que soluciona. Se você não tem certeza da sua salvação, está confiando na sua religião, ela não tem poder para salvar, mas o evangelho do Senhor é o poder de Deus para a salvação. Por isso eu digo a ti, creia no evangelho do Senhor, creia de verdade, creia com prática, creia com submissão à palavra do Senhor, creia com um abraço verdadeiro para seguir o evangelho do Senhor, creia para renunciar ao mundo, para morrer para o mundo, para morrer para o vício, para morrer para o pecado, para morrer para a vaidade. Creia para ressuscitar nova vida, nova criatura. Creia para caminhar com alegria, em paz, com confiança, cantando desde já e glorificando o Senhor. Creia para ser vencedor. Creia para ser salvo no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, é a promessa da palavra do Senhor. E aqui diz o Senhor através do apóstolo, porque no evangelho do Senhor se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Isto significa, amado, de fé em fé, significa galgando os degraus da fé, crescendo na fé, crescendo no conhecimento de nosso Senhor. Talvez você já tenha dado os primeiros passos no evangelho, até mesmo na sua religião tradicional, até mesmo no evangelho moderno que o mundo tem anunciado. Talvez você tenha aberto o coração para dar os primeiros passos para o Senhor. Isto é muito bom, mas melhor ainda é de fé em fé, caminhar, crescendo na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque neste evangelho você descobre a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A maior injustiça que o mundo tem feito é colocar Deus em segundo lugar. Este não é o lugar de Deus. Mas o mundo tem colocado o dinheiro em primeiro lugar, os prazeres da carne em primeiro lugar. E muitas pessoas têm se colocado como ídolos na presença de Deus. E até mesmo cultos evangélicos, alguns se tornaram verdadeiros shows, aonde o povo corre atrás do ídolo, que é um autógrafo, e faz o show, e o povo corre para assistir o show. A palavra de Deus não é show. Nós não estamos aqui para apresentar nenhum show. Nós não estamos aqui para agradar nenhum fã. Nós não somos nenhum ídolo e nem o queremos ser. Nós queremos somente que você creia em Jesus Cristo, que também não é nenhum ídolo. O mundo fez muito ídolo, e fez até ídolo de gesso e de concreto, e diz que é Cristo. Mas tudo isso é antibíblico, porque ninguém conheceu a imagem do Senhor para que possa fazê-lo. E aqui diz a palavra do Senhor que nós descobrimos a justiça de Deus. E a justiça de Deus é adorar a Deus sobre todas as coisas, como nos ensina a palavra, adorar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Esta é a verdadeira justiça para com Deus. A justiça de Deus. E aqueles que não praticam a justiça de Deus, que colocam qualquer outra coisa em primeiro lugar,
talvez a si mesmo, o seu próprio eu, quem sabe? Ah, eu seguir o Evangelho? Ah, não, para mim não, isso não é para mim, porque eu quero os prazeres do mundo. Você colocou os prazeres do mundo, você colocou a si mesmo antes da palavra do Senhor. E aí então você cometeu a injustiça. Porque a verdadeira justiça é colocar Deus em primeiro lugar, a sua palavra, a nossa obediência ao Senhor, a nossa adoração sincera ao Senhor. E adoração não só adoração de estar meditando, mas adoração de estar praticando a palavra do Senhor, guardando, vivendo, obedecendo, guardando as doutrinas que a igreja esqueceu por estes séculos afora, mas que nesse tempo do fim, Deus prometeu, a sua palavra se cumpre. Ele está restaurando a igreja, isto é, restaurando as vidas para a obediência, para a santificação, para a prática da palavra, colocando a justiça de Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Por isso diz a palavra que está escrito: mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Você não pode viver das promessas, você não pode viver da prática religiosa, você não pode viver dos conceitos religiosos, você não pode viver principalmente dos dogmas religiosos. Porque dogma nenhum tem poder para dar garantia de salvação a alguém. Mas a Bíblia diz: mas o justo viverá da fé. Nos fala aqui a palavra do Senhor. A fé no invisível, a fé num Deus que você não pode ver, mas um Deus que diz aqui, manifesta a sua glória em todas as coisas que foram criadas, manifesta o seu poder. E o homem, conhecendo o poder de Deus através de toda a criação, não deu valor a Deus, mas fez com que Deus fosse colocado na semelhança de coisas corruptíveis. E isso desagrada a Deus. E o escritor aos Hebreus, também no capítulo 10, no versículo 38, repete o que está aqui: mas o justo viverá da fé. E a minha pergunta é: de que você tem vivido? Você que abandonou o caminho do Senhor porque alguém olhou feio, porque alguém não lhe agradou, porque alguém fez uma crítica, você está vivendo da fé? Você que no momento em que o Senhor exigiu um pouco mais de obediência ou de santificação, e você então quis recuar, você está vivendo da fé? Você que vive na prática religiosa, adorando outros deuses e cultuando outras formas de culto, e não somente o Senhor Jesus Cristo, você está vivendo da fé? Ou você precisa colocar uma imagem visível para você estar ali diante dela, para fazer alguma oração, adoração? Se a sua fé depende disso, a sua fé não está em Jesus. E se ela não está em Jesus, tudo mais fora de Jesus é areia movediça. E nós não queremos que você se perca, se afunde, mas que você viva pela fé uma vida de justiça. E a verdadeira justiça é se submeter à vontade do Senhor, é adorar o Senhor na sua palavra, é renunciar a si mesmo e abraçá-lo como seu Salvador e seu Senhor, e seguir as suas pisadas gloriosas. Portanto, meu amigo telespectador, meu irmão que tem estado parado, ou que tem começado a caminhada, apresse os passos, porque você não sabe, eu também não sei o dia, mas a palavra de Deus é farta em nos estabelecer que os sinais e os tempos que vivemos indicam que perto está o Senhor para manifestar, para recolher os seus redimidos, lavados no seu sangue, que não se envergonharam do poder de Deus. E Jesus no Evangelho, lá em Marcos capítulo 8, no versículo 38, ele diz assim na sua palavra, na parte do Evangelho, que quando ele se manifestar na sua glória e no poder, então ele se envergonhará daqueles que nesses dias, nesse tempo, se envergonharam dele. Talvez você tenha se envergonhado de apresentar-se como verdadeiro cristão, como genuíno servo de Deus na obediência da sua palavra. No seu traje, na sua compostura, no seu falar, nos seus tratos, nos seus contratos, porque o mundo tem falado que quem anda na sinceridade é bobo, e quem aproveita as oportunidades para pecar é esperto. Mas o Senhor tem dito que quem aproveita as oportunidades do mundo é louco, louco, diz o Senhor. Mas aquele que transforma a sua vida pelo poder do Evangelho, pela salvação, este então, o Evangelho do Senhor, não é nenhuma loucura, mas é o poder de Deus na sua vida. O Senhor se manifestará com seus anjos na sua glória, e ele se envergonhará daqueles que se envergonharam
de ser fiéis ao Senhor. Que você possa, naquele dia, honrar o Senhor, sendo chamado para estar à sua direita, porque não se envergonhou de obedecer verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu coração e o seu lar, no nome de Jesus.